Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Senhor, meus irmãos, gratos a Deus por mais essa oportunidade. Nós estamos meditando na palavra do Senhor, nas lições, nos estudos da Escola Bíblica Dominical, no primeiro trimestre de 2026, para as classes aí de jovens e adultos, sendo esse trimestre direcionado como tema parábolas ditas por Jesus. Hoje, já nós estamos na nossa 10ª lição, que tem por título As Parábolas da Ovelha Perdida, da Dracma Perdida e do Filho Pródigo. Onde então o texto selecionado como nosso texto áureo está no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 15 e no verso de número 32, que assim está escrito: Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Justamente esse texto é extraído da nossa parábola do filho pródigo, que veremos e trataremos dela mais à frente. A nossa leitura bíblica selecionada está em Lucas capítulo 15, do verso 1 ao verso 7. Sendo então essa leitura somente a primeira parábola que nós vamos ler inicialmente como leitura inicial. Aqui nós encontraremos tanto o contexto quanto também essa primeira parábola. Mas é importante aí os professores, de acordo com o seu planejamento de aula, assim também ler as duas outras parábolas em momento que julgarem oportuno. No caso, eu vou estar lendo já com os irmãos, fazendo a separação das 3 parábolas, já na leitura inicial. Passo a ler então Lucas capítulo 15, verso 1, quando nós temos assim a palavra: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa é a nossa leitura e a nossa também primeira parábola. Começando agora a partir do verso de número 8, a segunda parábola, que Jesus então já faz esse paralelo. Ou qual a mulher
que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí vemos também, já começando a nossa comparação inicial, a similaridade de uma parábola com a outra, apesar de algumas características, né, que as diferenciam, que nós vamos destacar aí durante a lição. Dando início agora à terceira parábola, que é a do filho pródigo, a partir do verso de número 11, Jesus continuando, dizendo agora uma nova parábola. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e põe-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Aqui nós temos então as nossas 3 parábolas, motivo pelo qual nós estudaremos ou passaremos a lição de número 10. Passando então para o nosso roteiro, conforme assim estabelecido, nós veremos a introdução, justamente a colocação do contexto em que estão inseridas essas parábolas e o motivo pelo qual Jesus assim apresenta este ensino, bem como nós vamos nos aprofundar um pouco mais
na parábola propriamente dita, o que nós vamos estudar. Os 3 tópicos de desenvolvimento serão: o primeiro deles, todos andávamos desgarrados; o segundo tópico, a graça de Deus procura, encontra e salva; e o terceiro, a alegria da salvação. Por fim, então, o destaque da lição principal que nós precisamos tirar e meditar e trazer para nossas classes a nossa conclusão. Entrando já no texto de classe que nós temos no nosso material, o primeiro parágrafo aí da introdução, que assim está escrito: Jesus foi cercado por publicanos e pecadores, que haviam se reunido para ouvi-lo. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano como coletores de impostos. Eram considerados desonestos e traidores pelo povo judeu. Aqui, os publicanos são mencionados juntamente com os pecadores, que eram todas as demais pessoas marginalizadas moralmente e de má reputação, que não viviam conforme as normas estabelecidas pelos rabinos e que acabavam excluídos, da sociedade da época pelos religiosos. Bem, irmãos, o que nós temos aqui é algo até estranho no contexto que nós vamos de fazer separações, né? Quando o texto aqui no capítulo 15, no verso 1, coloca o destaque: e se chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores. Então é como se nós pudéssemos entender que existiam para os judeus como se fossem 2 classes de pecadores: os publicanos, que eram judeus rejeitados pelo seu próprio povo, tendo em vista a função que eles assim exerciam, de coletar, até mesmo como a gente pode tirar evidências de que não eram honestos. Porém, coloca em outra classe os demais pecadores, ou as pessoas de comportamento assim duvidosos, que se achegavam até Jesus buscando ouvi-lo. Então, já vemos aí uma situação de separação, ou até mesmo de classificação, que os fariseus exerciam sobre a sociedade. Eles tinham essa mania, vamos assim dizer, ou esse costume não cristão, ou não puro, de separar e de excluir essas pessoas e marginalizá-las mesmo, no sentido de deixá-las de lado em tom de desprezo pela forma como que elas assim então viviam. Dando continuidade a esse parágrafo, nós vemos então que o povo judeu era aconselhado a não ter qualquer contato com essas pessoas e muito menos a comer com elas. Entretanto, Jesus frequentemente estava acompanhado dessas pessoas, comia com elas e inclusive escolheu um coletor de impostos para ser um dos 12 apóstolos. Tais coisas faziam com que os fariseus e os escribas se escandalizassem e murmurassem justamente desse comportamento que eles viam em Jesus. Mas aqui nós precisamos dar um destaque, que é justamente esse fato com que Jesus atraía esse tipo de pessoa para si. Aí nós começamos a entender e a verificar justamente a compreensão humana da situação e a compreensão divina, ou compreensão espiritual do caso. Jesus está cercado dessas pessoas, não quer dizer que ele fazia as mesmas coisas que elas. Não. E sim, essas pessoas estavam interessadas em ouvir e aprender o que Jesus tinha a dizer. Ao contrário, oposto a isso, os fariseus, que não recebiam, que não entendiam e não reconheciam, até mesmo mediante os sinais que Jesus assim apresentava, eles rejeitavam. Não recebiam de bom grado os ensinamentos, não recebiam de bom grado os sinais
que Jesus assim operava no meio de todo o povo. E havia então essa divisão. E o texto nosso de referência, aí que mesmo em Lucas, no capítulo 5, nós vemos justamente a chamada de Levi, ou Mateus, quando no verso de número 27 ao 29, nós temos assim descrito: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Então olha que interessante, vemos aqui Levi ou Mateus sendo chamado por Jesus, e na mesma hora ele abandona toda a vida dele, inclusive de publicano, e vai com Jesus, vai aprender com Jesus, vai seguir o mestre e dá então esse banquete. É quando então é cercado, ou junto a ele, publicanos, e conforme a expressão que nós temos, pecadores, sedentos para ouvir Jesus assim ensinar. Também esse mesmo texto que nós temos, registrado por Mateus, no capítulo 9, é interessante essa chamada, quando diz, Mateus capítulo 9, verso 9, e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então aqui já revela aos fariseus a missão de Jesus, e deixa isso bem claro, até mesmo citando uma palavra de atenção para eles. Vocês já ouviram falar, inclusive está em Oséias, capítulo 6, verso 6, quando Deus assim advertindo o seu povo, com a expressão misericórdia quero, e não sacrifício. Não adianta em nada, e nós já vemos isso em outras parábolas, nós batalhamos ou dizemos que amamos ou que fazemos isso e acontecemos, sendo que o que Deus pede de nós é verdade, é misericórdia, é amor uns para com os outros. Esse é o sinal verdadeiro que somos filhos de Deus. E aqui nós temos uma expressão clara no sentido do domínio, do controle que os fariseus tinham do povo judeu, uma opressão que eles exerciam sobre o povo, ao ponto de o próprio Jesus, em determinado momento, falar: vocês estão na porta para entrar para o reino dos céus, mas vocês não entram e não deixam muitos entrarem. Justamente nessa colocação, porque eles tomaram para si as rédeas da religiosidade e colocavam carga pesada sobre o povo. É o que nós estudamos há poucas lições atrás a respeito dos lavradores maus, que mensageiros e mensageiros, os lavradores matavam assim. Daí o dono da vinha: vou mandar meu filho, que meus filhos vão respeitar. E quando eles viram o filho do dono da vinha, eles tomaram: não, vamos matar e vamos tomar posse da herança. É o que justamente está acontecendo. Eles tomaram posse da mensagem de Deus como se fosse deles, e assim oprimindo o povo de Deus, e não sendo aí um administrador ou um trabalhador da vinha, como deveriam ser. Seguindo a nossa introdução, no nosso segundo parágrafo do nosso texto de classe, nós temos: os fariseus não conseguiam enxergar o verdadeiro propósito pelo qual o Filho de Deus veio ao mundo, a saber, buscar e salvar os perdidos. Então, como intuito
de expor o comportamento reprovável e injusto dos religiosos e, ao mesmo tempo, mais uma vez oferecer a oportunidade de se converterem de tal perversidade, Jesus contou 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Nas 3 parábolas, o tema é a redenção dos perdidos, a qual Deus opera pela sua graça e resulta em grande alegria. Justamente para trazer claridade tanto da missão de Jesus, que era justamente buscar os que estavam perdidos. Agora, a gente pode até começar a pensar, quem não estava perdido? Porque na própria expressão, Deus assim, na palavra nos diz, não viu um justo sequer. Então, só nessa análise, nessa palavra de Deus, todos nós estamos enquadrados nessas 3 parábolas. Todos nós precisamos ser encontrados e salvos, resgatados por Jesus. Então, aqui nós já vemos, e não tem como entender o plano de salvação, senão os que estão de bom grado recebendo a palavra. Coisa que nós já vimos desde a primeira lição até que nós precisamos entender nos nossos dias. Que a palavra do Senhor está sendo assim manifestada. Mas quem deu crédito à pregação? Aí cabe o alerta a nós. O que seremos? Daremos ouvido? Ou também teremos o nosso coração de mau grado ao ouvir as palavras do Mestre? Dando sequência, então, agora no nosso primeiro tópico, todos andávamos desgarrados. No nosso texto de classe, no nosso primeiro parágrafo, assim está escrito. Nas 3 narrativas, encontramos o primeiro ponto em comum. Trata-se de algo ou alguém que se encontrava perdido e é encontrado. A ovelha, a dracma e o filho menor compartilham da mesma situação, perdidos. Em verdade, as circunstâncias podem ser diferentes, mas todos nós éramos como ovelhas que não têm pastor. Andávamos desgarrados e o Senhor nos achou. Os fariseus apontavam o dedo para os outros e se consideravam justos, mas Jesus os desmascara e revela que eles também estão entre os perdidos. Aqui, meus irmãos, nós precisamos entender ou reforçar isso, porque ao nós analisarmos ou nós reconhecemos que todos nós andávamos desgarrados, ou como a palavra em Efésios, mortos em pecados e ofensas, o nosso comportamento muda, tem que mudar. Justamente na colocação, não importa a situação das 3 parábolas que nós vamos estudar, quer sejamos a ovelha, a dracma, a moeda, quer seja o filho pródigo. As 3 situações, nós precisamos enquadrá-las justamente na situação de perdidos. E nessa situação de perdidos, todos nós precisamos da salvação que há em Cristo Jesus. E isso faz uma diferença brutal, porque nessa situação, eu reconhecendo também que eu estou nessa situação, embarcado nessas parábolas, ao olhar para o meu irmão, não vou ver a trave do olho dele, porque eu sei que da mesma forma como que eu necessito, o meu irmão também necessita da redenção, do cuidado, do amparo e da salvação que há em Cristo Jesus. E no caso, nos nossos textos de referência, inicialmente, em Isaías, no capítulo de número 53 e o verso de número 6, nós temos justamente a expressão: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E o castigo que nos traz a paz, ele levou sobre si. Então todos nós
que éramos dignos de morte, ou como Zacarias, um tição que estava no fogo para a destruição e fomos assim tirados, é a nossa situação de desgarrados da fé e necessitados. E no caso, o que os fariseus faziam é apontavam, segregavam, acusavam, colocavam peso sobre então os publicanos e chamados assim pecadores, os demais marginalizados pela fé. A fé, repito, imposta aí pelos fariseus. E eles mesmos se consideravam justos, como se não necessitassem do mesmo amparo, da mesma redenção que todos os outros, assim também necessitam. E vemos a nossa referência agora em João, no capítulo 9 e no verso de número 41, a expressão assim: disse-lhe Jesus, se fosseis cegos não teríamos pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Isso aqui é no contexto do cego de nascença, que ele foi curado e foram inquirir o cego. Quem te salvou? Quem te curou? E ele falou, quem me curou, não sei quem me curou, mas eu sei que estou curado. E se ele me curou, ele vem de Deus. E nessa investigação, o cego ainda traz a lição para eles. Mas vocês querem se converter a ele também? Bora comigo. É quando ele é advertido, né? Você nasceu em pecado, você é gerado em pecado, sendo que Jesus já trouxe ensino a esse respeito. Mas aí, sobre essa situação, eles falam, então nós estamos cegos também. Ou é quando Jesus traz o reforço, se vocês fossem cegos, ou se vocês não vissem os milagres, não vissem os sinais, e não se colocavam também na situação de necessitado de Deus, aí vocês estariam salvos. Mas como vocês veem e não reconhecem, vocês permanecem no pecado, é a expressão utilizada aqui por Jesus. Assim como também em Lucas, capítulo de número 18, no verso de número 10, é a expressão que nós temos da parábola do publicano. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. E no verso de número 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhe será exaltado. É o fariseu, graças te dou, porque eu não sou como esse, como aquele. Mal sabe ele que ele é igualzinho, necessitado da mesma forma. Enquanto que o publicano chegava, batia no peito, tem misericórdia de mim, pecador. Reconhecendo a necessidade, é quando então Deus vai ao encontro e fala que este, que reconheceu a sua necessidade, saiu então justificado. Na sequência, no nosso segundo parágrafo, os gentios falharam ao não reconhecerem Deus na obra da criação e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Os judeus, por sua vez, apesar de todos os benefícios dispensados a eles, não foram sinceros em guardar os mandamentos do Senhor Deus, de modo que todos pecaram e encontravam-se perdidos. Esta é a situação de toda a humanidade. Meus irmãos, esse texto, inclusive, é falado em Romanos, no capítulo 1, onde a criatura, amando mais a criatura do que o próprio Criador, que assim o fez e assim mantém também. Aqui não é diferente. Nós vemos tanto aí na questão dos gentios, que era a nossa realidade, como dos judeus, no sentido que eles tinham o privilégio de serem por eles a mensagem de salvação a toda a humanidade, não foram fiéis. E nisso cabe então esse destaque.
Agora nós, sendo enquadrados na outro lado, de pertencentes ao povo de Deus, conhecedores da palavra de Deus, tem um alerta também para nós, de que como nós estamos assim procedendo, se nós estamos sendo sinceros em guardar os mandamentos, ou como os fariseus, colocando o que nos é interessante, mantendo a nossa religiosidade por status ou quaisquer outras razões que venhamos assim colocar, porém da mesma forma não se submetendo à verdadeira religião, ao verdadeiro evangelho, que é Cristo Jesus e este crucificado, onde coloca todos nós debaixo de uma necessidade de salvação. E o nosso texto de referência, em Romanos, no capítulo de número 3, e o verso de número 23, que assim diz: Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Fala que honra a Deus, mas na própria lei eles caem. Desde que não conseguir cumprir, até mesmo de tentar burlar a lei, como um exemplo clássico que a gente pode colocar: não matarás. Eu não mato, mas eu mando matar. Com coisa que isso se omitiria da lei. Como também em Gálatas, no capítulo 3 também, o verso de número 10, que assim está na Escritura: Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E nós bem sabemos que o homem em si é incapaz de cumprir a lei. E isso já aponta a necessidade de Cristo Jesus, o sacrifício perfeito de redenção das nossas almas. E na expressão do próprio Romanos 3, que nós já citamos, e o verso de número 10, mediante essa situação, Deus é santo e o homem não consegue se manter fiel a Deus, nem ser fiel a Deus em todos os aspectos. Não há um justo sequer. E todos nós andávamos, conforme o primeiro tópico, desgarrados, ou como em Efésios, mortos em pecados e ofensas contra Deus. Tendo então feito esse destaque do primeiro tópico, indo agora para o nosso segundo: a graça de Deus procura, encontra e salva. É justamente então que nós temos no nosso primeiro parágrafo do nosso material de classe. Nas 3 narrativas, vemos o trabalho zeloso do pastor, buscando a ovelha extraviada, a diligência da mulher na procura da moeda e a expectativa do pai pela volta do filho que se afastara. Jesus enfatiza a grandeza do amor de Deus. É dele a iniciativa de ir buscar, empreendendo todos os esforços para arrebanhar as ovelhas desgarradas. Para isso, ele enviou o seu filho ao mundo. E é justamente o que nós temos nas nossas parábolas iniciais aqui assim colocadas. Tanto a da ovelha perdida como da dracma perdida. Tem esse destaque, que seja o pastor das ovelhas, seja a mulher, detectado então que há a falta da ovelha, ou perdeu-se a moeda, a dracma, envia esforços, vai buscar, faz o necessário. No caso da mulher, ela acende vamos colocar nos nossos dias, acende a luz, aumenta a luminosidade do ambiente, procura, varre para achar a dracma. Da mesma forma, a ovelha sai atrás da ovelha, procurando até achá-la. E é justamente essa observação que nós temos na parábola, no verso de número 4. Agora então, há esse destaque, que à medida que ele achou, opa, alegria. Mas todos os esforços necessários para encontrar essa ovelha perdida, para encontrar essa dracma perdida, foram então
executados. E no caso, isso mais uma vez é uma prova do amor de Deus para conosco. Sendo nós ovelhas, sendo nós a dracma, foi o amor de Jesus para com as nossas vidas, que Ele vai atrás de nós. Sendo nós separados por causa dos nossos pecados, sendo nós ofensores ou inimigos de Deus, mesmo assim, pelo seu amor, Ele vai atrás de nós. Ele busca, Ele se esforça, Ele envia, faz tudo o que é necessário. E se nós formos já lançar da parábola para a realidade, todos os esforços, tudo que era necessário para que nós venhamos a ser salvos, Jesus fez, quando então na cruz do Calvário entregou a sua vida por nós. Então, nessa relação parábola e realidade, aí está todos os esforços de Deus. A porta da salvação está aberta. Basta tão somente darmos ouvido e reconhecermos e termos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Não há Deus, não há nada que possamos ou venhamos a alcançar, a não ser através da graça, mediante o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então a graça de Deus procura, a graça de Deus encontra e a graça de Deus salva as nossas vidas. E é o texto que nós temos em Lucas, aí, capítulo 19, e o verso de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí inclusive do tópico anterior, da estranheza dos fariseus e dos publicanos. Mas eu vinha para isso. As ovelhas perdidas, ou quem ouve a minha voz, recebe de bom grado, dá valor a isso, encontra a salvação. E é justamente o texto que nós temos lá em João 3,16, que nós podemos, e nós verdadeiramente várias vezes recorremos a esse texto, que é justamente porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a porta da salvação está aberta. Basta tão somente crer. Aí segue então as consequências de nós cremos e nós reconhecemos Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Seguindo então na outra parábola que nós temos, e no texto de classe, nós temos então escrito no nosso segundo parágrafo. Na parábola do filho que retorna à casa do pai, é enfatizada a importância do arrependimento. Depois de gastar todos os seus recursos, ele cai em si e lembra-se da casa do seu pai. O reconhecimento da própria indignidade fala de um verdadeiro arrependimento e de conversão genuína, imprescindíveis para voltar à casa do pai. O fato de o pai avistar o filho de longe e o modo como o recebeu revelam que ele esperava pela volta do filho, e falam da prontidão de Deus em perdoar o pecador arrependido. E é justamente o que nós temos na nossa terceira parábola, a parábola do filho pródigo. Já começa numa estranheza, né? Filho mais novo, de pai vivo querendo herança. É um negócio estranho, não é? Mas piora. Tomou tudo, que então teria direito da herança. E bem verdade que essa herança, nós estudamos na lição passada, são os dons, os talentos dados por Deus a nós, e ele vai e desperdiça tudo. Porém, o que é fato e certeiro é que haverá dificuldades, ou haverá momentos que na parábola de grande fome, e venhamos a padecer necessidades. Agora,
nesse momento, a quem recorreremos? E é o que acontece com o filho pródigo, que o filho pródigo nada mais significa, o pródigo é gastador, esbanjador, né? Ele fala, agora na necessidade vou trabalhar cuidando de pouco, que era uma situação desonrosa. E é justamente o que acontece quando deixamos Jesus. Entramos por caminhos e por situações lamentáveis da nossa vida. E nessa situação lamentável, ele chegou e lembrou: na casa do meu pai, os trabalhadores lá têm fartura, e eu aqui desejando comer as bolotas, a comida dos porcos, e nem isso conseguia. É quando então ele, voltando em si, fala: o que eu fiz? Voltar-me-ei para a casa do meu pai e vou reconhecer o que eu fiz, o que eu estou fazendo, o que eu fiz com a herança que eu tenho gastado, perdido tudo, não tem mais razão a vida. É isso que acontece com o homem sem Deus. Perde-se a razão, perde-se tudo que há de mais nobre que ele possa assim ter. Não sou digno, reconhece mais uma vez e vai ao pai pedir perdão. E onde que está o pai? Em casa, sentado no sofá? Não. Aí mostra a grandiosidade, o amor, o cuidado de Deus, estando ele no caminho, aguardando o retorno do filho. Assim é Deus para com as nossas vidas. Se por algum momento desviarmos as situações dessa vida, que nos tirarmos do caminho, lembra da casa do pai, porque o pai está no caminho esperando. Assim então, o retorno é quando então ele é recebido, abraçado, beijado, volta-se o anel de reconhecimento, que é meu filho, no dedo, volta para casa e chama tudo, agora na parábola, a festa no céu, quando o pecador se arrepende, justamente a alegria que há quando há uma salvação no nosso meio. E em consequência disso, há o comportamento do filho mais velho, que ao invés de entrar para festejar, não. Aí ele, por que o senhor está recebendo dessa forma o filho que gastou tudo e eu não tenho desfrutado? Inclusive nós trataremos disso mais para frente, sendo que não deveria ser esse comportamento. A gente já adianta a parábola. Porém, o que a gente precisa desde já analisar são as situações das três parábolas, onde nós temos a ovelha perdida. A ovelha perdida, ela não tem condição de retomar o caminho, ela não sabe. A única coisa que ela sabe é berrar durante o perigo, ou bater o desespero, ou enfim. Mas ela não tem capacidade de achar o caminho e achar novamente o rebanho, achar o seu pastor. Agora, a dracma nem sabe que está perdida, é um ser inanimado. A ovelha, no seu desespero, ela percebe, e cadê a família, cadê o rebanho? Se perdeu. Agora, a dracma nem isso tem, nem sabe que está perdido. E isso reflete justamente, pode estar as nossas situações. Nós estamos em situação de perdido, sabemos que nós estamos perdidos, mas nós não temos condição de achar o caminho, ou até mesmo na condição da dracma, que nem sabe que está perdido, como é a situação muitas vezes do mundo. Pensando que está certo, ou pensando que está agindo de forma correta, ou pensando que está sendo salvo, mas na verdade está perdido. Porém, na outra situação agora do filho pródigo, é interessante nós já meditarmos, porque ele sabia, ele tinha ciência, ele tinha conhecimento do pai, e de como ele estava cercado de cuidados, como ele tinha fartura na casa do pai.
aí então tem comportamentos diferentes. Da ovelha que não tem condição, apesar de saber que está perdida, o pastor vai atrás, busca a ovelha, procura até encontrá-la e traz sobre os ombros. A dracma, nós vemos lá procurando, varrendo, aumentando a luminosidade atrás dela. Porém, no filho pródigo, o que conhece a casa do pai, ele precisa, ele ter a atitude de, gerado, é claro, o arrependimento através do Espírito, retornar, se humilhar perante a presença de Deus e reconhecer também a sua necessidade, porque todos nós somos necessitados. Quando há essa jactância, esse orgulho, essa soberba de nós falarmos que nós não precisamos de Deus ou não desejamos a Deus, é a mesma situação do filho pródigo, que nós pegamos os talentos dados por Deus, a herança, e vamos gastar dissolutamente, enquanto que nesse caso o Espírito de Deus continua lá incomodando. As necessidades vão fazer com que, as lutas vão fazer com que ele lembre, agora eu estou sozinho, preciso voltar para a casa do meu pai. Se humilha perante Deus, e Deus já está no caminho aguardando, porque justamente Deus já fez todos os passos necessários para você ser recebido novamente na casa do Pai. Ele já está no caminho esperando. Jesus já morreu na cruz para nos salvar. Então, cabe então ao filho pródigo voltar ao seu pai e reconhecer. Porém, o pai não vai vir com acusação. O pai vai vir com anel no dedo. O pai vai vir com sandália nos pés, vestido novo, e tem a festa, que daqui a pouquinho vamos abordar. E os textos que nós temos, desde aí de Mateus 18, verso 2, quando ele destaca a respeito do reino dos céus: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. É o verso de número 4. Assim como nós vemos a situação do filho pródigo. Ele teve que se humilhar e reconhecer a Deus, aí a porta dos céus estão abertas para ele novamente. Como também o verso de número 10. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. E volta novamente à finalidade, ou pelo motivo pelo qual Cristo Jesus veio a este mundo. É justamente salvar o que se havia perdido. O texto de Isaías, aí no capítulo de número 57, outra referência para nós no verso de número 15, nós temos a expressão: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ah, mas aí é lindo demais. Ao contrito, ao necessitado, a expressão de Deus é: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e com ele cearei. É justamente esse cuidado, essa graça que busca o perdido, busca o necessitado, busca o contrito, para justamente trazê-lo à salvação. Como nós temos também a expressão lá de Salmos 51, Salmo que Davi escreveu, tendo em vista aí o contexto do seu pecado, o homicídio. É quando ele no verso 1, assim está escrito: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal,
para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Justamente as atitudes que Davi tinha quando era tão confrontado por Deus a respeito do seu pecado, e não justificava, não procurava desculpa, não colocava a culpa em ninguém, mas ele se voltava: pequei contra ti. E buscava em Deus o perdão, buscava em Deus novamente a comunhão, que é destacado. E por fim o verso de número 17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É até uma exclamação da sua experiência com Deus. Deus não despreza um coração contrito, um coração quebrantado. Na sequência agora, no nosso terceiro parágrafo, existe nas narrativas uma mensagem notoriamente evangelística. Diante de todo o esforço e dedicação do Senhor em prol da nossa salvação, não deveríamos nós, com gratidão, nos colocar como instrumentos seus na busca aos perdidos? Ante a ordem expressa do Senhor, essa disposição se torna um dever a ser cumprido. Nessas três parábolas, e inclusive no próprio contexto que vemos, na própria missão de Jesus, isto é colocado do seu amor, do seu cuidado e da necessidade pelo qual ele veio a este mundo para salvar o perdido. E ele coloca em nós justamente: assim como eu fiz, assim façais vós, eu vos dei o exemplo. Esse mesmo cuidado, essa mesma missão é dirigida agora a nós. E nós precisamos nos esforçar, nos dedicar justamente em relação a essa missão, a esse propósito. Quando nós temos então o capítulo 5 de Efésios e o verso 1, na colocação que estremece, quando nós ouvimos o próprio Paulo falando: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A segurança, a verdade, o empenho que ele tinha para com a obra de Deus, ele assim fala: sede meus imitadores também, assim como eu estou imitando a Cristo Jesus. Ou então em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo de número 3, e o verso de número 9, que assim diz: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Precisamos então nos empenhar, nos dedicar a essa obra, a essa lavoura. Sendo então, se nós formos ver agora já em Marcos, no capítulo 16, finalzinho lá do evangelho escrito por Marcos, no capítulo 16, o verso 15, agora se alguém tem dúvida da ordem e da nossa necessidade de empenho e esforço na dedicação à obra, vem o verso 15 nesse aspecto de buscar o perdido, quando diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora não é mais facultado: se você quiser, vá e pregue a toda criatura o evangelho de salvação em Cristo Jesus. Não, é ordem: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Daí vem Paulo, lá em 1 Coríntios 9, 16, e faz a seguinte colocação: e ai de mim, se não pregar o evangelho, ou se não cumprir o meu chamado. Aí seria enquadrado na parábola anterior dos talentos, quando então um que recebeu o talento e não granjeou, esse então foi tido como servo infiel ou inútil, conforme a colocação, justamente pelo fato que nos é imposta essa obrigação. Sendo nós então recebidos por Deus, nós temos também anunciar ou revelar Cristo Jesus para esses que ainda estão
perdidos. E o interessante que é justamente essa colocação que tem em Atos capítulo 2, o verso 37, quando então após a descida do Espírito Santo, selando todos os que estavam presentes lá, unânimes em oração, buscando a Deus, conforme a promessa que Jesus havia feito, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, nós temos então a pregação de Pedro. E nessa pregação, a colocação patente do Evangelho de Cristo Jesus para a salvação do homem, é quando há esse choque. E eles chegam então e perguntam: que faremos nós? Justamente, a graça alcançou, procurou, encontrou e está agora gerando essa salvação, essa necessidade, esse reconhecimento da dependência de Deus. Indo agora para o nosso terceiro tópico, a alegria da salvação, no nosso primeiro parágrafo nós temos: a salvação de um perdido traz verdadeira e imensa alegria. Vemos essa alegria ilustrada nas três narrativas. O pastor, a mulher e o pai grandemente se alegraram ao recuperar o que se havia perdido. Tão grande era a alegria que eles convidam os amigos e vizinhos a se alegrarem também. Agora vamos parar aqui. O interessante das três parábolas tem esse destaque. Se nós formos ver no verso de número 6, que é a nossa primeira parábola, nós vamos ter: ir chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Agora, no verso de número 9, nós temos justamente agora da dracma, na colocação: achando, convoca suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E na parábola do filho pródigo, lá no verso de 32, é justamente o nosso texto áureo: mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Aqui, o interessante é esse destaque. Justamente, e na colocação de chamar os vizinhos, ou chamar os amigos, até mesmo chamar lá do filho pródigo, os que viviam na casa, para essa alegria no destaque. Quando ele fala no verso de número 7 ou no verso de número 10, essa claridade. Quando no verso 7 diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então todo o céu exulta de alegria quando uma alma se rende ou reconhece, ou movido pelo arrependimento, retorna à casa do Pai. No verso de número 10, ele dá o destaque: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. No céu deve ser uma festa, irmão, pedir para Deus mostrar isso para a gente, né? Quando nós, no nosso dia a dia, uma alma se render ao Senhor, vamos pedir para Deus: Deus, mostra para mim o céu agora, vai ver como que está lá, né? Os anjos se alegrando. Mas, meus irmãos, na terceira parábola tem a advertência justamente na colocação: o filho mais velho, cadê a sua alegria? Precisamos nos atentar com isso. Sendo que lá, nós acabamos de ler o Salmo de número 51, nós vemos esse destaque no verso de número 10 e 11, quando reconhece o pecado, Davi reconhece o seu pecado, e no verso 10 ele volta: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque a alegria da salvação, meus irmãos, é algo transcendente. Só quem passa, só quem recebe Jesus em sua vida é capaz de expressar essa alegria. Na verdade, não é capaz de expressar, mas somente ele pode desfrutar ou sentir e testemunhar a verdade que há na Escritura, quando diz a alegria que há na salvação em Cristo Jesus. E o que nós temos no texto lá em Abacuque, no capítulo 3 e nos versos aí 17 e 18, quando diz: portanto,
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Então, o que tem Cristo Jesus na sua vida, por mais que as situações em volta estejam calamitosas, situações preocupantes, situações de aflição, esse crente vai lembrar: eu alegrarei no Deus da minha salvação. Exultarei, aí vai além da alegria. O exultar na presença, justamente nessa comunhão, nessa maravilhosa presença que há em estarmos na casa de Deus, ou sermos alcançados pela salvação em Cristo Jesus. No segundo parágrafo do terceiro tópico, nós temos: o que é alcançado pela salvação, por certo, desfruta de uma alegria inimaginável e que ninguém poderá tirar. Alegria que transborda e alcança o ambiente em que ele vive. Mas o destaque nas narrativas é a alegria dos céus. Não somente os anjos, mas o próprio Deus se alegra. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí nós temos um texto de referências em João 16 e o verso de número 22, quando diz: assim também vós agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Ou já passando para o próximo texto de referência nosso, Salmo 103, e nos primeiros versos, tão somente de 1 a 4, quando diz o salmista despertando: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Aí ele começa uma sequência, que nós vamos parar no verso número 4. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. E segue, mas vamos parar aqui. A salvação que há em Cristo Jesus, o que nós temos que fazer, reconhecer, e o próprio salmista, chacoalhando ele mesmo, é: bendize, ó minha alma. Ô Felipe, como se nós assim despertássemos: acorda, agradeça a Deus, bendiga ao nome do Senhor pelos tantos benefícios que Ele assim tem nos feito. Esse destaque do salmista que nós precisamos ver. E nada, e na nossa situação, como o texto que nós acabamos de ler também em Abacuque, pode nos tirar essa alegria. Nada. A alegria da salvação é permanente. E por fim, no nosso terceiro parágrafo do terceiro tópico, nós temos o texto: temos nós desfrutado e conservado essa alegria? Temos buscado e nos alegrado com a salvação dos outros? O filho mais velho, de certa forma, foi admoestado pelo pai, pois deveria também ter se alegrado com a volta do irmão. Vamos lá. A primeira pergunta de reflexão é se nós já temos desfrutado essa alegria. Na ausência desse desfrute, precisamos buscar em Deus o que nos falta. Assim como aquele mancebo de qualidade, ou o jovem rico, conforme nós temos assim escrito nos evangelhos: o que me falta? E Deus já vai estar no caminho te esperando, trazendo a palavra. E que sejamos agora, diferentemente desse, não saiamos tristes, e sim alegres com a orientação de Deus, porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é justamente para a nossa salvação. Assim, o segundo questionamento de análise para nós é: nós temos buscado e nos alegrado com a salvação de outros? Primeiro, temos buscado a salvação de outros, temos anunciado, temos cumprido o ID. E agora, a segunda, na mesma pergunta, é: nós temos nos alegrado quando um pecador se arrepende?
como nós temos torcido o nariz, como até mesmo, já citei um exemplo, uma pessoa brava porque a pessoa passou a vida inteira fazendo coisa errada, mas depois vira crente. Agora virou crente. Mas o evangelho é o quê? É justamente para transformação de vida. A questão é, nós temos nos alegrado quando há conversão ou não temos alegrado? Ou nós recusamos até mesmo, ou ficamos bravos, conforme na nossa parábola, o filho mais velho se indignou com a situação, com a festa, com a alegria do pai receber o filho mais novo que estava perdido. É uma reflexão, porque nesse comportamento de não haver alegria e de não buscar o perdido, não cumprindo o ID, demonstra primariamente, vamos assim colocar, o nosso egoísmo e a nossa desobediência e a ausência de amor em nós. E vamos entender, o pai, o banquete, a mesa está preparada. Precisamos entrar e desfrutar na casa do pai. Ou como o próprio pai respondeu na parábola para o filho mais velho: filho, tudo que eu tenho é teu, desfruta. Desfruta. Há o banquete, e nós não podemos deixar de desfrutar, como o próprio Salomão disse ao homem nesta terra: alegra-te com a mulher da tua mocidade, tira o escorpião do bolso, rapaz, vai desfrutar do que Deus te deu. Assim também é nas coisas espirituais. Deus tem um banquete espiritual. O que eu estou desfrutando? Pai, o senhor nunca fez um cabrito para mim. Meu filho, tudo é teu, desfruta. Os dons, as experiências, o poder de Deus que há no Evangelho de Cristo Jesus está ao nosso dispor. Desfrutemos então disso. E conforme o texto então em Filipenses, a nossa referência aí 4, verso de número 4, quando diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Irmão, sorria. Não cabe ao crente, a gente usa até o jargão, cara de delegado, não, sorria. Deus te abençoe e glorifica a Deus no que tem ou no que deixa de ter, no que o seu irmão é abençoado. Vamos dar glória a Deus. E o texto de Romanos, justamente nessa colocação também do capítulo 12 e no verso de número 15, com a expressão: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso vai muito além da empatia. Isso é amor de Deus para com as nossas vidas. O amor, o sentimento que Deus assim pensa, faz e reage tem que ser o nosso também comportamento. Se Deus se alegra na salvação, eu também preciso me alegrar na salvação. Se Deus se entristece com alguma situação, assim também eu tenho que me entristecer. Se Deus rejeita uma situação, eu também tenho que rejeitar. E assim nós estaremos unidos em Deus. Como um hino que eu gosto muito, é uma oração, quando o cantor assim expressa: que os meus olhos sejam os teus olhos, Senhor, que as minhas mãos sejam as tuas mãos, Senhor, e que os meus pés sejam os teus pés, por onde quer que eu vá. Uma expressão linda, um hino que assim ora ao Senhor, justamente nessa expressão de sentimento ou de compartilhamento, nós e Deus sendo um. Por fim, então, agora já no encerramento da nossa lição, a nossa conclusão, o destaque, e conforme o nosso material de classe assim está escrito. Nas 3 parábolas estudadas, vimos Jesus ilustrar o porquê de ele se reunir e até se alimentar com os publicanos e pecadores. Ele estava em busca da ovelha, da dracma e do filho pródigo, todos perdidos, assim como os fariseus, apesar deles não reconhecerem isso. O Senhor ensina que ele não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os sãos não necessitam de médico, mas os doentes. E há grande alegria quando o pecador se arrepende. Bem da verdade, todos nós estávamos doentes e somos necessitados desse amparo, desse cuidado, da salvação que há em Cristo Jesus. E por certo,
Assim como nas parábolas descritas, haverá e há uma grande alegria quando o pecador assim se arrepende. Finalizando então o nosso roteiro assim colocado, a introdução, na apresentação do contexto e do que foi então estudado, os nossos 3 tópicos, sendo o primeiro, todos andávamos desgarrados, o nosso segundo, a graça de Deus procura, encontra e salva, e o nosso terceiro tópico, a alegria da salvação, e por fim a conclusão, fazendo então o fechamento da nossa lição e justamente tirando a mensagem principal do nosso texto. O nosso textual então: mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Texto esse no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15 e verso de número 32. Que Deus assim então nos abençoe e nos dê a graça para nós meditarmos nas nossas classes, nas nossas salas de aula. Deus. Primeiramente quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe.